redes sociais estão bastante movimentadas, né? E não são só as redes, os bastidores de fora. A gente conseguiu vencer a primeira parte da batalha, mas tem toda uma guerra sendo articulada para a gente conseguir tirar todo mundo, né? E eu falo, sem sombra de dúvidas, que enquanto não sair um por um, eu tenho como se fosse uma lista de pessoas que fizeram mal ao São Paulo, que tem provas contundentes sobre essas pessoas, e que enquanto cada uma não sair do São Paulo, eu vou ficar no pé, articulando, indo atrás de provas, informações, em parceria com o pessoal do Somos Todos São Paulinos, com jornalistas investigativos excelentes, como, por exemplo, o Ramone, o Paulo Pontes e o Dário Campos, que possuem conteúdos assim como se fosse uma biblioteca diversa de coisas que eles estão falando há mais de 20 anos que acontecem em São Paulo, que só hoje estão tendo a devida atenção devido a todo o cenário dessa gestão, né? Porque as coisas ruins já existiam antes, mas o Casares fez questão de piorar. Eu penso muito nesse sentido. Então, a nossa batalha, a nossa guerra, ela ainda está sendo construída, e eu espero que agora também o novo presidente, o Arrim Assis, ele possa contribuir. Eu já vi que algumas pessoas saíram desse cenário, né? Como o CEO, que não é CEO, a questão do Dedé, que ele, nossa senhora, já recebe um alô da Polícia Civil, por isso que ele está desaparecido nessa, e entre outras pessoas, mas que existem muitos nomes a serem ainda articulados. O próprio presidente, ele, através da sua filha, que é a Cris, que eu vi que está aqui entre os nossos telespectadores, um grande abraço, Cris, informou que quer ter uma reunião com os membros da torcida tricolor PCD, né, os representantes em si, que sempre foram eu, né, o Nellington e o Afro, e eu estou disposta a conversar com ele para ver e falar qual que será o novo cenário de São Paulo. Atualmente eu não posso falar com todas as palavras, porque eu ainda não tive esse encontro, que com certeza deve ocorrer ainda essa semana, mas eu estou positiva, porque aparentemente, pelo que eu ando ouvindo nos bastidores, o atual presidente ele está disposto a colaborar com a polícia, né? Ver que o São Paulo, de fato, é uma vítima de toda a situação que está ocorrendo. E o São Paulo, não o presidente Júlio Casares, porque o que a gente vê hoje na mídia, através dos representantes do São Paulo, é a defesa do Júlio Casares, da diretoria, e não do São Paulo. O Júlio Casares não representa, nunca representou o São Paulo. Ele pode ter sido presidente, infelizmente, ainda que durante alguns anos após um golpe estatutário, mas ele não é a instituição São Paulo. Então, a gente sempre enfatiza isso, estamos tomando as medidas cabíveis para que, principalmente, a diretoria jurídica de São Paulo seja levada com seriedade, o que hoje, atualmente, com as pessoas que a representam, principalmente na figura do Dr. Roberto Armerim, isso não acontece. Né? Ele, inclusive, está sendo investigado também toda essa questão. E a gente continua trabalhando para que tudo isso seja levado com a devida seriedade. E quando eu falo que está sendo investigado, eu posso comprovar isso porque ele foi intimado no inquérito civil atual de investigação de São Paulo, a qual eu também tenho acesso. Né? Sou uma das pessoas também que tem acesso a esse inquérito, e ele foi devidamente intimado, assim como outras figuras de São Paulo, como o Outen foi intimado, o Carlos Magno foi intimado, o Muricy foi intimado, o Rui Costa foi intimado. Então, assim, essas pessoas, de fato, estão sendo alvos de investigação. E é importante a torcida do São Paulo comparecer no estádio. Eu ressalto isso 1000 vezes, eu sou contra, é totalmente um Morumbi zero, porque isso é uma vitória para os caras. Você acha que você lá no Morumbi não tem torcedores para xingar, para protestar? Você acha que isso não é bom para eles? Eles continuam lá, fazendo desvio de rachadinha. Você acabou de falar o Douglas, está na Suíça. O cara está sendo investigado e ele está na Suíça. Como que pode isso no Brasil? Isso para mim é uma coisa que não existe. Ele tinha que, na hora, voltar. Para mim, é risco flagrante de fuga dele, da investigação. Como que não tem um mandado para mandar ele vir embora? Eu também não sei de tudo. É igual eu falo, eu tento entrar para conseguir ter uma posição para entender. Mas, para mim, o Douglas, ele tinha que estar no Brasil. Por que ele está na Suíça? Esse dinheiro que ele está na Suíça está incluso os 15%, 30% das rachadinhas?
das comissões que ele cobra? Esse dinheiro não é ilegal? São coisas que também a gente fica se perguntando enquanto jurista, né? Eu não sou da área, mas eu me pergunto também. Então, assim, são muitas etapas. O São Paulo é um baita de um nome na sociedade e, por conta disso, as próprias pessoas dentro do São Paulo tentam fechar essa questão para que não seja aberto ao público mesmo. Tentam colocar barreiras para avançar. Só que aquilo, enquanto houverem os torcedores protestando, indo ao estádio, apoiando os jogadores e não essa gestão, isso é algo que nós temos muito forte contra eles. E é por isso que eu sempre falo, vamos para o estádio, protestem, entendeu? Xingar. O Casares saiu, mas o Casares ainda tem influência, gente. O pessoal dele tá todo ali ainda. Leonardo Serafim, Marcelo Pupo, tá tudo aí. Eles não saíram ainda. O Carlos Magno saiu, o Dedé saiu, beleza. Entrou um cara que era aprendiz dele. A mulher que entrou lá do social, no lugar da Mara, é parceira da Mara. Adiantou alguma coisa a Mara sair? Não adiantou. Então, por isso que existem medidas que têm que serem tomadas com urgência. E a gente, da Frente Democrática, do Movimento 1930 e do Salve Tricolor Paulista, a gente está tentando. Mas também precisamos desse apoio do torcedor, de ir para o estádio, de protestar, de fazer as suas denúncias também. Qualquer pessoa pode fazer denúncia. Não consigo comparecer lá no Ministério Público, virtual. Hoje o ChatGPT te ensina. A Frente Democrática tem um documento que é só vocês enviarem no nosso X ou no nosso Instagram, que a gente manda como que se faz uma denúncia perante o Ministério Público. Então, assim, a torcida também precisa se movimentar. Eu sei que é difícil. Para mim, enquanto nesse meio ainda que eu tenho que ser advogada e torcedora, e ter que saber, eu ouço da oposição, eu ouço da torcida, eu ouço de outro lado, é mais complicado ainda. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte.